hoje envenena a nossa casa, envenena o casamento, envenena os filhos. Se a gente não entender que o adversário está se levantando para que aquele veneno venha matar a nossa alma espiritual, a gente leva a morte espiritual para dentro da nossa casa, para o nosso ministério. Para que isso não venha acontecer, a gente precisa obedecer à nossa liderança, obedecer ao Senhor, estar debaixo da mão do Senhor em oração, em palavra, em obediência, para que esse veneno ele não venha contaminar a nossa alma. A paz do Senhor, povo de Deus. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha pra tua casa, pra tua família, pra todo mundo. Todo mundo tem que saber que aqui tem um canal de palavra. Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho. Glória a Deus. Se não der like, que vai penetrar na tua alma. Ó, eu sei que aí na tua tela tem um curtir aí, viu? Eita! Convidar a igreja para meditar juntamente comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Glória a Jesus. Amém? Diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: Põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de... Vamos pular essa parte. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: Trazei a farinha, e deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia nenhum mal na panela. Amém? Podeis assentar. Jesus, o negócio é tremendo. Glória a Jesus. A palavra nos desperta tremendo aqui. Nós vamos ver o capítulo 4. Ele fala de várias mensagens extraordinárias. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Depois conta a história a Sulamita e o seu filho. E aí nós vamos entrar para falar sobre a morte que havia na panela é tirada. E que eu entendo aqui no primeiro versículo, voltando Eliseu para Gilgal. Ele já tinha passado por ali, mas foi necessário ele retornar a Gilgal, uma cidade que se corrompeu. Foi um dos primeiros acampamentos israelitas após aquele povo atravessar o Rio Jordão. Glória a Jesus. E eu quero continuar lendo essa palavra, entendendo algo para nossas vidas. Eu anotei algumas coisas para não esquecer. E nos fala tremendamente. O profeta Eliseu é uma grande figura nesse livro. O profeta Eliseu, ele foi discípulo e sucessor de Elias. Eu ouvi o nosso amado irmão Evandro falando aqui da fala do pastor Luiz Carlos. Sempre tem algo para nos ensinar, né? Que ele disse para os jovens, se eles não conseguiam seguir Paulo como exemplo, que seguisse a ele. E o irmão Evandro falou que ele não consegue seguir a Paulo porque ele não conheceu, mas o pai dele ele pode seguir, né? Deu vários
exemplos aqui do seu pai. E aí a gente pega aqui profeta Eliseu. Ele conhece profeta Elias. Eu amo essas mensagens assim, que a gente pega lá do início. Moisés, Josué aprende com Moisés, Deus recolhe Moisés, e imagina o impacto que Josué teve, Deus falando para ele: Moisés, meu servo, está morto, mas você vai fazer esse povo atravessar. Meu Deus do céu. E aí vem Elias, grande exemplo de profeta. E Eliseu, ele se espelha em Elias, e ele foi discípulo, aprendeu, sentou para aprender, veio a ser sucessor de Elias e um grande profeta. O significado de Eliseu é Deus é a sua salvação. O significado de Elias é o Senhor é meu, o meu Deus é Javé. Gilgal é citada 39 vezes na Bíblia. Um lugar, como eu já falei, de um acampamento, culto religioso, sacrifícios. Um lugar de formação de profetas. Foi o primeiro acampamento israelita. Gilgal também se corrompeu por causa da persistência de Israel na idolatria. Glória a Deus. Gilgal passou uma cidade a ser conhecida como um local dedicado à idolatria. Olha que coisa terrível. Podia ser reconhecida como lugar de adoração, de salvação, de cura, mas foi reconhecido como um lugar de idolatria. E o significado, de Gilgal no original quer dizer uma roda. Por isso o nome foi dado para representar a retirada da humilhação do coração do povo hebreu. Aí nós vamos para o versículo 39, que fala lá sobre Eliseu manda um dos seus servos criados, alguém que teve a oportunidade de aprender, porque se ele estava numa escola ensinando os filhos dos profetas, esse servo também teve a oportunidade de aprender, mas ele estava ali por estar, o corpo estava, mas a mente estava em outro lugar, porque os filhos dos profetas estavam aprendendo, e a oportunidade é para todos. E aí ele vai ao campo, né? Havia fome naquela cidade. Interessante, né? Eliseu volta para aquela cidade, está ensinando os filhos dos profetas, há fome naquela cidade, e ele manda um dos seus servos ir colocar a panela no fogo. E o que vai botar no fogo se uma cidade está passando fome? E ele vai lá e pega ervas, em outras traduções diz trepadeiras bravas, e ele não conhecia, e ele mistura, ele pegou com abundância. Interessante, ele não conhecia, mas ele pegou com fartura, para não faltar algo que ele não conhecia. E ele foi lá, obedeceu a ordem do profeta, colocou naquele caldo, e ele vai ficar pronto, ele vai servir aquele caldo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa fruta, essa trepadeira, ela dava uma fruta parecida com um pepino, e quando esse pepino ele era moído, ele era usado como purgante, e numa quantidade maior se tornava venenosa. E a panela aqui nesse texto, ela significa a igreja. Essa trepadeira brava significa
videira brava, que significa o quê? Uma palavra que não vem de Deus, algo que não vem de Deus, algo estranho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra em João capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. A videira encontrada pelo discípulo do profeta Eliseu não era uma videira verdadeira. Quando foram se alimentar, sentiram a morte. A videira brava, ela é encontrada e é colocada no caldo, e significa que ela não provém de Deus. Toda palavra proferida no meio da igreja que não provém de Deus, ela provoca a morte no meio da igreja. A palavra lançada e direcionada pelo Senhor em João capítulo 6, versículo 66, ele diz, a parte B desse versículo: as palavras que eu vos disse é espírito e vida. Aleluia. Essa palavra que alimenta, aleluia. Ali naquele momento, os profetas eles foram se alimentar de algo que eles não conheciam. Ou seja, transportado para o dia de hoje, para as nossas vidas, estaríamos nos alimentando de engano, porque ele usa uma capa para colocar aquelas frutas. Disfarce, escondeu na capa, disfarce, engano. É importante que entendamos tudo aquilo que o Senhor fala para nós, a igreja do Senhor, através dos seus profetas, e não sejamos contaminados com alimento venenoso, como aconteceu com os filhos do profeta. Ou seja, não podemos nos alimentar com alimento que não produz vida espiritual. Aquele discípulo, eu imagino, não está na mensagem, mas ele já deve ter saído dali já envenenado a sua alma, o seu coração. Que ele estava num lugar de aprendizado, aonde a presença do Senhor está, tem fartura de alegria, tem presença, tem unção, tem batismo com o Espírito Santo, tem louvor, tem milagre. E ele não se atentou para isso, ele se atentou para a fome naquele lugar. E o profeta ainda diz para ele: bota a panela no fogo. O que vai botar uma panela no fogo num lugar de escassez, não tem alimento? Eu imagino, ele já saiu já com a sua alma já envenenada para aquele campo. Tanto é que ele pega algo que ele não conhece, ele pega a capa, imagina ele já com a alma contaminada, murmurando no seu pensamento. Mas ele é profeta, ele sabe, perdão, moço, nervoso. Ele é profeta. Uma palavra dele, ele pode clamar ao Deus dele, enviar comida, e eu tenho que botar a panela no fogo e ir ao campo, pegar uma erva para fazer um caldo para alimentar os filhos do profeta. Ele estava tão envenenado, aleluia, que ele usa aquela alma dele envenenada para pegar algo que ele não conhecia para envenenar os filhos do profeta. Quando acontece algo conosco, irmãos, se nós não estivermos debaixo da direção da mão de Deus, algo que vem contaminar a nossa alma, vem envenenar a nossa alma. Se a gente não vigiar, a gente contamina a nossa casa, a gente envenena a nossa casa, envenena o casamento, envenena os filhos. Se a gente não entender que o adversário está se levantando para que aquele veneno venha matar a nossa alma espiritual, a gente leva a morte espiritual para dentro da nossa casa, para o nosso ministério. Para que isso não venha acontecer, a gente precisa obedecer à nossa liderança, obedecer ao Senhor, estar debaixo da mão do Senhor, em oração, em palavra, em obediência, para que esse veneno, ele não venha contaminar a nossa alma. Aleluia, glória a Jesus. Aí nós vamos passar para a farinha. A farinha nada mais é do que um grão de trigo processado.
O grão de trigo processado, ele vira a farinha. Aleluia. Jesus diz em João capítulo 6, versículo 51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Olha o que Jesus diz para mim, para a igreja, para a noiva dele: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Não é para se alimentar com os manjares que oferece lá fora. Aleluia! Eita, Jesus maravilhoso! Como alimento que você não sabe como ele foi adquirido, como ele foi plantado, como ele foi regado, como ele foi cuidado e como ele chegou até a minha mesa e a tua mesa. Eita, Jesus! Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Tremendo. Eita, Deus. E é o pão que eu der, é a minha carne que darei pela vida ao mundo. Por como se sabe, o pão é o produto final da farinha. A morte na panela, ela foi eliminada após Eliseu dar ordem de lançar a farinha. A farinha, ela representa, na verdade, o Senhor Jesus. Quando a farinha ela é colocada na panela, a morte é retirada. Assim é na vida da igreja. Quando a palavra de Cristo é ensinada, a morte desaparece. É importante dizer que para muitos essa farinha não tem nada a ver, mas para nós, o servo do Senhor, foi livramento de morte. Morte física, morte espiritual. Glória a Jesus. Na vida dos filhos dos profetas. Oremos para que o Senhor sempre venha revelar a sua preciosa palavra, para nos alimentar espiritualmente e nos manter sempre de pé na presença do Senhor. Também temos que tomar muito cuidado para não trazer coisas lá de fora para dentro da igreja, da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento. Em Josué capítulo 7, existiu um homem chamado Acã. Meu Deus, lembra que esse homem fez? Acã, ele trouxe o mal para dentro da sua casa, para dentro da sua família, e no final ele e a sua casa pereceu. Afinal, não é o mundo que tem que ditar regras sobre a igreja. Aleluia, a igreja do Senhor. Por isso, só devemos aceitar somente os alimentos que vêm da preciosa palavra do Senhor. Qual é o alimento que estamos alimentando a nossa alma? Alimento que traz vida ou alimento que produz a morte espiritual? Graças a Deus que um dos filhos dos profetas foi usado por Deus para perceber que havia morte na panela. Caso contrário, aconteceria uma grande tragédia naquele lugar. O profeta Eliseu ordenou que trouxesse a farinha e se colocasse dentro da panela do caldo venenoso, afinal de que a morte fosse retirada. Jesus é o trigo e ele foi moído por nós para nos curar de todos os males. Assim como a farinha absorveu a morte que havia na panela, Jesus absorveu no seu corpo a morte em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Quando a igreja passa por um momento de perigo, pela infiltração de ensinos que não foram revelados pelo Espírito Santo e outras coisas que trazem prejuízo, é necessário uma busca de comunhão mais profunda com o Senhor Jesus, para que a morte seja suplantada e afastada do corpo da igreja, para que todos possam continuar se alimentando e vivendo na presença do Todo
Todo-Poderoso. Assim como o veneno não resistiu à farinha, este mal não resistirá o efeito da palavra de Deus em nossas vidas. Oh glória! De acordo, irmãos, aleluia, de acordo com a medicina, a farinha, maestro, ela não é um produto medicinal. Que interessante, né? Para o homem, porque para Deus, Deus usa com autoridade na vida do profeta Eliseu e diz: traz a farinha. Engraçado que ele não diz a quantidade, só diz: traz a farinha. E como traz a farinha no momento de escassez, se não tinha nada? Só tinha um caldo, só tinha uma panela com água, com ervas sendo cozida, com frutas amargas, venenosas. Mas Deus providenciou, não sei te dizer como, maestro, porque eu li e não sei, mas Ele deu uma ordem: traz a farinha. Quem pede, aleluia, conhece aquele que vai providenciar a cura, a libertação, maestro. Coisa linda, eu amo esse Deus, aleluia. Porém, neste caso, o profeta Eliseu, ele jogou um pouco de farinha na panela. Epa, Jesus! E o alimento se tornou saudável. Com certeza, muitos acharam desnecessário pôr essa farinha na panela. Não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido para eles. Glória a Jesus. Da mesma forma, irmãos, é a palavra de Deus aos olhos de algumas pessoas. A Bíblia não passa de um livro antigo. Crente é tudo quadrado. Crente não vegeta. Deixa eles pensar que a gente está vegetando, que a gente está quadrado, mas nós estamos nos preparando para passar uma eternidade com aquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Porém, podemos tirar o veneno da nossa alma. Cristo é poder. Então nada pode substituir, nada, irmãos, nada pode substituir a palavra de Deus em nossas vidas. Porque quando encontra substituição, tem morte, tem fraqueza, tem desânimo. Faz igual a mulher de Ló, olha para trás. Eita Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. Portanto, quem não medita na palavra de Deus está desinformado sobre o veneno da vida. Permita que a informação cause transformação no nosso interior, pois não basta só conhecer, é necessário praticar para não ser envenenado com certos tipos de alimento que não está produzindo vida. Não podemos permitir que o nosso compromisso com o Senhor seja envenenado, pois a obra do Senhor em nossas vidas é muito grande. A falta de conhecimento ao Senhor Jesus, através da sua palavra, que eles colocaram veneno. Porém, no local da refeição foi servido alimento venenoso, mas para a glória de Deus, havia alguém capaz de discernir a ação da morte da erva venenosa. E desta forma, quem não conhece a Bíblia é facilmente enganado, envenenado, iludido, afastado de Deus, morto espiritualmente. Mas quem conhece a palavra não será enganado, não será envenenado por vento de doutrina. Afinal, a palavra deve servir de referência para os discípulos e para os servos do Senhor Jesus. Que nada, irmãos, que nenhum comentário, nenhuma afronta, nenhuma adversidade venha envenenar a nossa alma, nos afastando desse Deus. Como Ele diz na sua palavra: eu sou o pão vivo. Acabou, não tem outro meio, não tem jeitinho. Ele é o pão
da vida, o pão que desceu do céu para continuar nos alimentando nessa terra, para não sermos envenenados, aleluia, e perdermos o direito de reinar com Cristo, passar uma eternidade glorificando e exaltando o nome desse Deus que vive e que reina para todo sempre, aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.